Oi, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo em mais um podcast do Podcrisção. Fico feliz que você esteja aqui mais uma vez nos acompanhando. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Aproveita também para curtir e compartilhar. Enviar aí para o máximo de pessoas possíveis esse programa, que sempre, quanto mais vídeos que você compartilhar, também ajuda a gente e também ajuda a compartilhar para outras pessoas que às vezes não têm a lição, né, e querem ouvir um programa, uma introdução da lição diferente. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Aqui a gente tem um novo componente da banca. Ao meu lado é o Jonas. Fico feliz que ele esteja aqui. Nosso outro componente, ele está impossibilitado, mas vai dar tudo certo. E é o nosso integrante aqui. Vocês aí de casa já conhecem o menino. Então, muito feliz que ele esteja aqui também, apoiando isso aqui. Vamos lá então, agradeço o Wellington, né? Já foi apresentado 55 milhões de vezes, não precisamos de falar tantas coisas. Estarei aqui falando para vocês sobre os nossos convidados. Hoje nós temos duas presenças ilustres aqui, um que chega no horário, outro que não, mas estamos juntos nessa. Nós temos aqui o Vinícius e temos o Jean. O Vinícius, ele frequenta a igreja da Central Adventista, o Jean também. Os dois são bem ativos lá na igreja. O Jean é diretor sonoplasta ainda, não mandaram ele embora ainda, então ele está lá ainda. O Vinição está Desbravadores. Diretoria dos Desbravadores. Que isso, hein, velho? E também participando de muitas coisas dos jovens, sempre presente lá. Tá na atividade. Então, esses são os nossos convidados de hoje. E agradeço a presença de você que está nos assistindo aí também. Venha compartilhar com nós um pouco desse momento aqui, dessa nossa lição. E, para darmos início, eu esqueci de olhar aqui, mas quem ora primeiro? Jean vai orar agora para a gente, para que a gente possa iniciar aqui nossa recapitulação da lição. Beleza, eu quero agradecer aí, então pelo convite mais uma vez aí. É sempre um privilégio estar aí com vocês, estudando a lição e a palavra de Deus. Então vamos fazer uma oração? Oremos. Grandioso Deus, amoroso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença para pedir o Teu Espírito Santo, para compreender essa lição e também o que o Senhor tem para nos falar. Usa-nos a cada dia e que o Senhor possa estar nos abençoando grandemente. Por Cristo Jesus oramos, em nome de seu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora, de fato, começando a nossa lição 3, a escolha é sua. Essa aqui é a nossa tirinha da nossa nova lição dessa semana. E ela vem com uma tirinha até engraçada. Às vezes é até engraçado mesmo a tirinha aqui dos jovens, que tem essa pegada diferente. Na primeira tirinha a gente tem duas setas, uma apontando para a vida e outra apontando ao lado ao contrário para a morte. Aí corta a cena para um carpinteiro, uma pessoa ali que mexe com um campo, né, que tá com uma picareta, e tem uma placa ao lado desse rapaz que aponta para baixo, para o chão. Terceira via, um caminho menos radical. Aí a última tirinha é de um rapaz aqui também, que ele fala: bem que minha avó dizia, meu filho, você vai ver coisas nessa vida. Aqui é até de um meme, né, bem conhecido de todo mundo. Meu filho, você vai ver coisas. Então, aqui foi uma simbologia, né, uma brincadeira aqui que a lição fez, já no começo dela, de o cara ali atrás, ele, sem saber, ele não querer viver também e não querer morrer, ele querer procurar uma outra alternativa ali, né, que é essa terceira via. Essa terceira via é muito também dito no meio político, né, mas hoje
A lição não é sobre política. Então, só para dar essa pincelada, essa exemplificação. Que é um outro caminho que o pessoal quer ter, né? Acha que pode ter aqui com o exemplo aqui, acha que tem como criar outro caminho sem passar às vezes ali pela vida, né, para viver muito ou pela morte. Então, essa é a nossa tirinha. Lembrando que o nosso texto bíblico dessa semana foi lá em Deuteronômio 30, 15 a 20. Então, se você também quiser ir na sua casa, tá dando uma lida, que essa é a nossa texto bíblico dessa semana, dessa lição. Vou passar aqui a palavra para o nosso querido Jonas, para ele esclarecer sobre domingo. Vamos lá, galera. Vocês têm alguma coisa a dizer de sábado? Algum comentário? De sábado eu só queria pontuar aqui que, como diz na lição mesmo, a escolha é sua e que você seguiu a vida ou a morte, eu lembrei de trazer para a vida isso também. Que às vezes a gente tem duas escolhas, a gente às vezes prefere se abster, prefere não fazer nada, e às vezes não fazer nada é já fazer alguma coisa, já é tomar uma decisão. E muitas vezes não fazer nada, a gente pode acabar tomando um rumo para um fim que a gente não quer. E isso acaba impactando muito na nossa vida. Eu também queria eu tava até percebendo aqui a tirinha, interessante que o buraco tá mais pro lado da morte, né, você perceber. Então você vê que a terceira via, pelo que a gente entendeu, na verdade é a morte mesmo. Então, tipo assim, são dois caminhos, né, a lição vem trazer muito sobre isso. Então vamos aprender um pouquinho mais aí. Legal. E a lição também vai falar sobre esse terceiro caminho também, né, conforme a gente for discorrendo aqui a lição. E domingo tem como título Escolha a Vida, né? E aqui tem um contexto de que quando um pai e uma mãe eles têm o planejamento de ter um filho, ele tem o filho nasce e eles vão educando, vão ensinando, vão mostrando as diretrizes para eles dos princípios básicos: sobrevivência, segurança, sustento. E mais tarde, né, quando ficando mais velho, vai se estendendo, né, para a questões de aspectos de trabalho, estudo. Então, tudo isso você vai explicando. E isso vai havendo o quê? Você vai explicando, vai ensinando, só que realmente chega um certo momento que você não ensina mais a criança. Ela toma as próprias decisões e os pais só aconselham. Então, o que essa história, bem simplificada, quer nos dizer? Né? Que Deus ele nos criou, ele nos produziu e Ele vem ensinando a nós a cada momento. Só que nós temos o livre-arbítrio, onde que a gente faz a nossa própria escolha, e com essa própria escolha, a gente pode tanto ir para o lado mais da plaquinha da morte, como para o lado da plaquinha da vida, ou para o precipício, né? Que é o terceiro caminho. Então, há um contexto, né, falando sobre Moisés, né, que ele expôs a história de Israel e ele estipulava ali a aliança com Deus, ele falava com Deus, né, e o povo ali naquela época, né, até vai discorrer mais aí na lição, que os meninos vão falar, você ir para um lugar, né, para um deserto e passar por várias coisas e as pessoas começarem a reclamar daquilo que Deus tirou, né, da escravidão, você. Então, nós temos que levar para nós. Deus tira você da escravidão, tira eu da escravidão e eu continuo reclamando com Ele, sendo que Ele já tem tudo planejado, tudo organizado, tudo certinho, nada é fora e nada é a mais, nada a menos, é sempre na medida certa. Então, aqui, e Moisés sempre exortava, né, para eles ali, escolher a vida e o amor, que é escolher a Deus. A partir do momento que a gente escolhe a vida e escolhe o amor, a gente vai para o caminho da vida, que é Deus. Se a gente não escolher esse caminho, nós estamos indo para o caminho da morte. Então, a lição de domingo, ela tem enfatizado isso, que nós temos a questão de ensinamento. Agora nós crescemos,
temos o discernimento de escolha e nós temos que escolher entre um lado ou outro. E qual lado nós vamos escolher? Então, a lição vai discorrer aqui para que a gente tenha essa importância, de escolher o lado da vida e do amor. É isso. Aqui, a parte de domingo, só para fechar, e a gente já parte para os meninos, ela vem colocando de que um pai, ele sempre, o contexto aqui, né, de que um pai, ele sempre, tendo filho ou não, ou se ele pensa em ter um filho, ele já tem um planejamento, ele já tem uma coisa que ele quer, que o filho estude, que o filho seja uma pessoa de bom caráter, que o filho não seja uma pessoa que rouba, enfim. Ele já tem um planejamento de coisas que até mesmo ele precisa se educar, fazer, para que o filho ele também seja o filho se inspire no pai. E aqui, com o final ali falando sobre a história de Moisés, a gente vê essa exemplificação clara de que Deus, que é o pai, ele teve um planejamento. Ele teve ali ele sabia detalhes de tudo que ele estava fazendo. Então, hoje, ele só quer que a gente o ame, o respeite, que a gente o obedeça. Então, acho que é o que a gente, nos nossos pais humanos, eu acho que a gente só, né, só uma setinha, né, um igual, que é o que Deus espera que a gente possa estar fazendo com ele também, porque ele tem um planejamento, ele sabe, e nós sabemos quem vai vencer essa batalha, essa luta. Então, quero ir aqui para nossa segunda, o nosso Vinícius. Então, aqui na segunda-feira eu vim falando sobre uma terceira opção. Se existe realmente uma terceira opção, né? Que lá no sábado a gente já viu que existe ou a vida ou a morte, ou a benignidade com Deus e o amor de Deus, ou a maldade, que lá em Apocalipse a gente vai ver que, na verdade, a maldade, todos aqueles atos ruins contra outras pessoas, o salário disso é a morte, ou seja, o pecado é a morte. E será que existe uma terceira opção? Será que existe algo que fica entre os dois, que é um meio termo, que eu posso fazer o bem, mas eu posso fazer o mal também? E aqui a gente vem aprendendo que não existe isso. E aí também que aqui no começo fala, embora uma escolha não determine necessariamente nosso destino, ela influencia os rumos de nossa vida. Ou seja, se a gente peca uma vez no dia, não quer dizer que a gente vai pecar o dia inteiro. Ou seja, a gente pode pecar ali no começo do dia, se arrepender e seguir o dia tranquilo. E isso é uma prática que a gente tem que ter na nossa vida, que é do arrependimento, que é do perdão. Que Deus mostra para nós em toda a Bíblia que todos aqueles erros que as pessoas fizeram, que os povos e as nações fizeram, e eles quiseram o perdão e se arrependeram, foram almas salvas. E é assim que a gente tem que seguir hoje em dia, e que também a gente tem que viver e morrer com Deus. Não tem como viver com Deus e morrer sem Deus. Até que aqui fala, é uma terceira opção, ou seja, a existência eterna sem Deus é logicamente impossível, porque Deus tem o direito à sua criação e nada pode esconder-se da sua presença. E como mantenedor da vida, caso ele retirasse sua presença, isso resultaria no desaparecimento da força vital. Então, assim, sua existência seria impossível. Isso aí. Então, aqui a gente viu até o título, né, de será que tem uma mesma terceira opção, como a gente viu lá, e aqui a gente viu mais detalhado que não, a gente não tem muito para onde ir, o que querer criar, o que querer inventar, é só um caminho. Ou você vai estar do lado dos ímpios, que vão morrer eternamente, ou você vai estar do lado dos justos, sendo que, não me recordo se agora, se foi nessa ou tá mais para frente, que não significa que você é justo, que você deixa de ser pecador. Você é pecador, mas Deus, ele tá atrás de você, do pecador.
Não adianta nada você ser um justo e escolher o lado justo, né? Fica até controverso. Um justo e escolher Satanás, por exemplo. Então fica Deus ele vai atrás dos pecadores porque eles podem se ver que eles estão errados, eles querem sempre sabem que só podem melhorar com a presença de Deus. Queria falar só uma coisa aqui que eu achei interessante na lição de segunda, que aqui, logo após a fala do Vinícius, diz bem sobre a questão assim, né, que a humanidade quer essa terceira opção. Ela quer a existência eterna sem Deus. Então, criada filosofias, religiões, conceitos espirituais que sugerem caminhos alternativos, prometendo alguma forma de existência recorrente sem o Deus da Bíblia. Então, isso nós estamos vendo, né, nos nossos dias. Então, as pessoas estão tentando colocar, né, uma terceira opção aí, mas nós sabemos que a terceira opção sempre vai estar para a morte também, que é o muro, né? Ou eu estou do lado de Deus, ou se eu estiver em cima do muro, eu estou pro lado da morte, ou se eu estou do outro lado, é morte eterna. Morte do mesmo jeito. Morte é morte. Pronto. Bom, aqui, então, acho que parte segunda, você tem mais alguma coisa, Vini? Então, acho que não tendo mais nada, ninguém, pode ir pro terça com o nosso Jean. Beleza, o título começa assim, Ordenados a Amar. Só retomando um pouquinho a segunda, é interessante, né, que você fala de duas opções, a morte e a vida. Não tem jeito de surgir a vida sem um Criador. Então, sem Deus, é impossível. A gente quer sempre achar uma terceira opção, mas não tem jeito, né? Porque igual fala, né, na segunda, fala muito bem sobre isso. Porque se nós fôssemos criar a nossa própria religião, nosso próprio conceito, nós teríamos que ser donos de nós mesmos, nós teríamos que ter a deriva de nós mesmos, nós teríamos que ter o fôlego da vida, e nós não temos isso. Exatamente. Nós só somos... Ser criadores, não criaturas. Isso, Você vê, quando a gente tira Deus assim do contexto, você vê que não tem vida para nada. Ele é a força vital, né? E terça-feira vem falar assim, ordenados a amar. Nossa, mas o que será que é isso? Moisés, no contexto ali, eu queria até aproveitar a ler Deuteronômios 30:16, 30:15. Vamos começar pelo verso 15, pode ser? Fala assim, ó. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor, o teu Deus, andes nos teus caminhos e guardes os teus mandamentos e os teus estatutos e os teus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. É interessante que esse texto vem falar... Deuteronômio, ele é uma das últimas palavras de Moisés para o povo, né? Moisés vem aconselhar o povo nos seus últimos momentos. A lição, ela vem trazer um contexto que o inimigo, ele usa de várias artimanhas para distorcer a palavra de Deus. Então, tudo que ele conseguir distorcer, ele tenta. E uma das formas de distorcer a palavra de Deus é mostrar um Deus tirano. É um Deus que está pronto a olhar o seu filho e apontar o dedo. E quando você vai ver a Bíblia, você vê que não é nada disso. Deus é mostrado como um Deus amoroso, um Deus que está disposto a dar a vida. O livre-arbítrio é a maior prova disso, né? Deus deu o livre-arbítrio para a gente escolher ou amar a Ele, viver nele, ou não ter vida, porque não tem como não ter vida sem estar em Cristo, né? E aí Moisés, como o líder espiritual de Israel, ele tinha extrema importância para guiar o povo, né? E por isso, ele, nas suas últimas palavras, ele fala assim, ó, se vocês querem o mal e a morte, então vocês podem escolher, só que isso vai levar a uma consequência no final. Mas se vocês querem seguir a Deus, se vocês querem estar em Deus, vocês querem escolher a vida, então vocês devem seguir os estatutos de Deus, né? E devem obedecer e amar a Cristo. Aí a lição vem trazer uma pergunta, nossa, mas desde quando podemos ordenar alguém a amar? Moisés, ele poderia falar desse jeito com o povo, porque por muitas das vezes o povo observou os milagres
milagres que Deus havia feito por eles, né? O Mar Vermelho é uma prova disso, as águas amargas que se transformaram em águas doces, o maná mesmo. Você vê que todas as providências de Deus no deserto foram para a sobrevivência do povo, né? Tudo foi de força vital para o povo sobreviver ali no deserto. Outra parte interessante fala assim, ó, o mandamento de amar a Deus foi o apelo paternal de Moisés para que cada israelita escolhesse permanecer fiel a Deus, porque inúmeras vezes ele já havia provado que é digno e fiel. A gente vê mesmo a coluna de fogo, a coluna de vento que Deus proporcionava ao povo de Israel para manter eles vivos. À noite, a coluna de fogo para esquentar eles e de dia para refrescar, né? E você vê que depois dos versos de Deuteronômio, Moisés vem falar, então se vocês adorarem a Deus, se vocês consagrarem a vida de vocês, vocês terão bênçãos. Mas aí a gente pensa, nossa, mas será que isso... Tem muitas pessoas que começam a servir a Deus por causa das bênçãos, né? E é o motivo errado. Deus, ele é amor, a gente tem que seguir ele pelo que ele fez simplesmente para a gente. Por amar a gente, dá essa oportunidade. A bênção é apenas uma consequência disso, né? E também fala que se a gente não quiser adorar a Deus, quiser seguir os caminhos dos ídolos, dos vícios, do pecado, a gente é levado à maldição. E é interessante a gente pegar essa parte da maldição, porque muitas das vezes a gente encara Deus como alguém que, não, se a gente não segue ele, então ele envia maldição. Muito pelo contrário. Na verdade, a gente até usa o exemplo assim, que não existe escuridão, né? Existe a ausência da luz. A mesma coisa acontece com Deus. Quando a gente sai da presença de Deus, não é que ele envia maldições para a nossa vida. É que, na verdade, ao sair dele, as maldições nos encontram, porque a fonte da vida já não está mais em nós. Né? Então, a lição vem também dizer que, apesar das maldições muitas das vezes virem na nossa vida por escolher caminhos errados, Deus, ele usa dessas maldições para guiar nós novamente para o caminho dele, como fez com o povo de Israel. Muitas das vezes o povo de Israel, ele se desviou do caminho de Deus, mas novamente através de algumas, como o cativeiro na Babilônia, foi um exemplo para o povo se voltar para o Deus verdadeiro, né? E aí a gente vê que todo nesse contexto é um Deus que realmente nos ama, né? É um Deus que ele está disposto a nos dar o melhor. O caminho dele é o melhor. Apesar de muitas das vezes a gente querer essa terceira opção, igual o Jonas falou, né? Mas a gente percebe que o caminho da vida é aquele que vai levar a gente pro céu, para estar com ele, né? Eu acho que a lição de terça foi mais isso. Isso aí. É só falar uma coisa aqui. Sobre a questão, né, de distorcer, né, de Satanás distorcer, nós temos um exemplo clássico, né, de Jesus sendo tentado lá no deserto, que eu quero deixar até registrado aqui, se a galera quiser ler na Bíblia, está em Mateus 4, de 1 a 11, faz essa descrição toda de quem, que é o nosso Salvador, passou por essa questão de tentação e como que Satanás tentou distorcer toda a palavra de Deus de alguma forma, apresentando primeiro se você é filho de Deus, transforma em pedra, se você é filho de Deus, salta desse precipício que os anjos vão te salvar, se você me adorar, se você se prostrar contra mim, te dou esse reino todo aqui. Então ele usou algumas artimanhas da prescrição bíblica para tentar usar a fraqueza de Deus, que Deus estava sem se alimentar 40 dias e 40 noites, né? E usar disso para que Jesus pecasse naquele momento, e se pecasse, nós estaríamos mortos hoje. Então, é só um contexto aí da questão da distorção que Satanás pode proporcionar para a nossa vida, igual o Jean foi descrevendo ali na questão do amor que Moisés foi demonstrando para o povo. Só que mesmo assim o povo chegou a um certo momento no deserto, começou a reclamar porque nós vamos passar fome, nós não sei o quê. Então, mesmo com os milagres acontecendo, liberou o povo do cativeiro do Egito, passou pelo Mar Vermelho, continuou levando para a terra prometida, e o povo continuou reclamando, e Deus continuou ajudando o povo, dando carne, dando pão para eles, para que ele pudesse se alimentar. Aqui eu não tenho muito o que falar, mas porque os rapazes aqui já falaram tudo,
mas um pouquinho de dar uma pincelada, talvez possa ser até repetitivo, mas eu acho que esses 3 primeiros dias, a tecla mais forte que bateu é que você tentar fazer tudo sozinho, você não vai dar conta, porque você é um pobre pecador. E, cara, Satanás está aqui, ele vai te tentar, mesmo você indo para a igreja, você estudando a Bíblia, você tendo ali uma comunhão diária com Deus, você não está livre de ser tentado. O que muda é que Deus, a presença dele maior na sua vida, vai fazer com que você veja mais clareza, e no momento que você achar que possa ter uma brecha ali, nossa, agora é o momento ideal de eu pecar, o Espírito Santo vai tocar no seu coração e vai falar, não faz isso. E você não vai fazer. Então, estar ali a todo momento, tendo essa comunhão com Deus, que esses 3 primeiros dias bateu, é isso. Se você está longe, não significa de que você vai se livrar. Você vai ter, às vezes você possa ser até mais tentado, realmente os demônios ali, né, vão mais firme em você. E não é culpa de Deus. Você que se afastou, porque você tem essa escolha. Você teve essa escolha. Você quis isso. Então, é esse cuidado que sempre a gente tem que estar tendo, e as escolhas realmente que a gente faz da nossa vida. E agora, indo para a nossa nosso meio da semana, queria que o Jonas nos esclarecesse. Vamos lá, nesse momento hipertexto aqui, tem uma curiosidade aqui, né? Porque Moisés, ele ensinou o caminho da morte ou o caminho da vida. E aqui a gente usa o contexto de nossos dias, né? Será que Moisés ia ser cancelado nos nossos momentos? Por questão de a opção ser radical para um lado ou para o outro? Pela especificidade, vida ou morte? É isso, é certo ou errado? Sim ou não? Não tem talvez. Vou pensar. Então, é bem para descontrair nessa questão, mas, realmente, se a gente for parar para pensar, se chegar a uma pessoa que tenha essa questão de discernimento, de explicar a questão bíblica de certo ou errado, será que a gente não se afastaria dessa pessoa? Será que a gente não o cancelaria no nosso mundo social, porque essa pessoa está demonstrando para a gente o caminho certo e o caminho errado, e a gente acha que tem aquela terceira opção. E aqui diz assim, ó, por mais que tentemos reduzir a mensagem bíblica a fim de fazê-la caber em nossos próprios gostos, não há como fugir da lógica da vida. Isso é, sem Deus não há vida. E aqui assim também diz, ó, não adianta ler a história de Adão e Eva ou de Caim e ainda acreditar que funciona do jeito humano. Quando Deus fala, é do jeitinho que ele falou mesmo. Qualquer tentativa de adaptação é além de engano puro, auto-engano. E, para a gente falar sobre a nossa rede semântica, já dizendo sobre auto-engano, gostaria que nossos convidados e o Wellington também dissesse aí alguma coisa sobre auto-engano. Como vocês ouvem a palavra auto-engano, o que vocês descrevem aí? Vocês quem vai começar aí? Começar aí, vocês. Eu coloquei aqui não aceitar a realidade, né? Ter, tipo assim, saber o que é certo, mas deixar se enganar, né? Você saber que tem uma realidade, mas querer achar outra, igual a terceira opção, né? É um auto-engano. E aí eu coloquei aqui também que a contraposição de eu acho contra assim diz o Senhor. Que a gente tem que viver sob não só as bênçãos, igual o Elitim falou. A gente tem que viver sob a presença do Senhor e a confiança nele. Não só, eu faço isso porque eu quero ganhar alguma coisa de Deus, que eu quero, eu ajudo tantas pessoas, dou tanta coisa, mas Deus não me dá nada, então eu vou parar de seguir. Não. Tanto que Deus fala, a gente tem que confiar e é aí que ele vai acrescentar as coisas na nossa vida. Eu coloquei ilusão, que também é, né, um contexto do que o Vini acabou de falar, exatamente de que
o mundo de hoje é uma pura ilusão, né? A gente vê pessoas que ali pela internet que se mostram que estão bem, que estão saudáveis e não sei o quê. Trazendo aqui para o contexto da lição, será que essa pessoa estuda a Bíblia, acredita em Deus? O mais básico, né, ali, que é o acreditar em Deus. Às vezes até mesmo todo mundo que está aí assistindo, que está ali sentado na igreja, às vezes não tem uma comunhão diária, não estuda uma lição, não estuda uma Bíblia. Então, o básico do básico, você acredita em Deus, se em algum momento ali você fala para alguém, tipo, Deus existe, vamos estudar, vamos, sei lá, buscar alguma coisa além disso. Então, o mundo de hoje é uma pura ilusão e as pessoas se caem muito fácil nessa ilusão do mundo de hoje. Eu coloquei aqui a gente fugir da verdade, né? A gente tem um conhecimento, busca o conhecimento, aí fala, vou fazer do meu jeitinho aqui que vai dar certo. Vai dar bom. E sempre dá errado. Bom, aqui partindo já para o nosso final da lição. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curte aí, que ajuda bastante o nosso canal. Eu queria que aqui os nossos convidados nos esclarecessem sobre quinta-feira. Aqui na quinta-feira começa com Viver ou Morrer. E logo no título da mensagem de quinta eu já lembrei da música Somos Teus. E que também eu lembrei do verso, quer vivamos ou morramos, somos teus. Eu lembrei da brincadeira, vivo ou morto. E aqui a lição continua falando sobre o Egito, sobre Israel, sobre a história de Moisés mesmo. E como o Jonas tinha falado, aconteceu tantas coisas, mas o povo queria ir contra a palavra de Deus, queria ir contra Moisés, mas Moisés não, calma, vai dar certo. E passaram por muita coisa. Deus lançou 10 pragas no Egito, eles saíram do Egito e depois eles abriu o Mar Vermelho ainda, quiseram sair da presença de Deus, mas Moisés falou, não, calma, a gente vai chegar lá e vocês vão viver comigo para a gente viver sob a presença de Deus e que é justamente confiar, não é nem só estar ali por fazer, é realmente confiar e ter a convicção, não, eu estou aqui com Deus, eu estou aqui na igreja, eu estou aqui no Pod Cristão, mas é por um motivo maior. Não é só por um motivo porque eu quero, mas é um motivo porque Ele quer também. Isso, eu gostei da explicação do Vini, porque, tipo assim, Moisés a todo momento ele mostrou que Deus era a fonte de toda a vida do povo de Israel. Você percebe pelo deserto, né, como a gente tinha comentado. O deserto por si só é um lugar de morte. Na parte do dia é extremo calor. Tipo assim, você não aguenta o calor de 50 graus à noite, chega negativo. Sem água, sem comida, com doenças, animais peçonhentos, em todos os momentos. Se não fosse Deus na vida do povo de Israel, eles não conseguiriam ter sobrevivido naquele local, né? Então a gente vê que muitas das vezes eu trago para minha vida, nossa, às vezes a gente é tão igual ao povo de Israel, né? Tantos milagres, tantas coisas que Deus demonstra assim na nossa cara, a verdade está na nossa cara, só que a gente não quer aceitar, né? E tipo assim, eu falo, nossa, caramba, será que não estou sendo eu hoje, o povo de Israel, Deus mostrando para mim a verdade e eu não querendo aceitar ela, né? Vem falar assim, ó, Moisés enfatizou que escolher a Deus é escolher a vida. Quando permitimos que Jesus nos dê um novo coração e nos purifique de todo pecado, da justiça própria e da autossuficiência, sua santa presença pode entrar e permanecer, fazendo em nós e por nós tudo que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Então, quando Cristo age na nossa vida, a gente consegue fazer coisas que por nós mesmos, nas nossas forças, a gente não conseguia, que é vencer o pecado, né?
E a lição também vem trazer de quinta que Satanás, ele se ira e é o pesadelo dele quando alguém tem a comunhão com Cristo. E isso, a gente olha para um verso desse e fala assim, caramba, e tô eu lendo, tendo comunhão, pelo menos orando no dia para pedir as bênçãos de Deus, né? E como que a gente procura a presença de Deus? Orando, estudando a Bíblia, estudando a palavra e estudando mesmo a lição aqui com vocês mesmo e quão importante é estar em comunhão com Deus, né? Eu acho que foi isso, quinta-feira. Aqui uma coisa que eu achei interessante de quinta. Tudo que os meninos falaram foram interessantes, mas batendo o olho aqui agora que a própria lição grifou, né? Que o maior pesadelo de Satanás é Jesus vivendo e crescendo em nosso coração. Então, você aí, irmão, que está aí tentado, a gente fala isso, mas com coisa que a gente não é tentado também. A gente é tentado a todo momento, a gente não está aqui para ser exemplo de ninguém. O único exemplo que a gente tem que ter é Cristo, é Deus. Eu não sou exemplo para ninguém, eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas coisas que a cada dia eu tenho que melhorar, assim como todo mundo. Ninguém, estou aqui para ser exemplo para ninguém, não. Mas a gente falando, né, aqui, a gente sabe de que quanto mais, aquilo que a gente já havia falado, né? Quanto mais próximo de Deus, né? Você ali fazendo tudo que é o básico ali, lendo a Bíblia, né? Fazendo ali o básico, você não vai estar livre. Então, ele realmente, Satanás, ele quer o máximo, porque ele já sabe o que o espera, ele sabe de que ele em si não tem mais salvação, então, pô, eu não, aquilo, né, eu não vou sozinho, né, eu vou levar o máximo de gente, e aquilo, Satanás, ele não vai morrer sozinho, nós sabemos de que terão os ímpios, então, você não sabe se você vai ser o ímpio, ou se você vai ser o justo, o salvo. Então, a gente tem que ter realmente trabalhar ali, né, uma engrenagem ali, cada dia, para que quando Cristo voltar, estejamos prontos. E que as tentações que você tiver, os seus pecados que você tiver, você clame o seu joelho, dobre o seu joelho, peça perdão, para que você não tenha que o seu cordão umbilical seja cortado de vez. Então, acho que a gente ter esse trabalho mesmo. De quinta-feira aqui, o que me deixou bem atento aqui, né, nas providências é que, igual o Jean contou, né, que Jesus foi passando, né, o povo lá no Egito, no deserto, e aqui enfatiza bem que Deus sempre queria estar com o seu povo. A todo momento ele queria estar. Só que nós sabemos que se nós o vermos, morremos na hora. Nós é fulminado instantaneamente, vamos dizer assim, né? Olhou, já era. Então, ele foi fazendo algumas coisas. Então, Moisés se tornou uma obra ali, né? Um instrumento na mão de Deus, como demonstrando ali que era Deus que estava ali o conduzindo ou ensinando e ele transmitindo para o povo, como também ele colocou, né, a questão do santuário depois, para que as pessoas pudessem ali estar levando os seus pecados e Deus está ali os ajudando, os perdoando e trazendo para os nossos dias de hoje, nós temos a questão dentro do dia de hoje. Se nós tivermos a presença de Deus, morremos também. Mas nós temos ali a vida, né? Porque Jesus morreu por cada um de nós e através dessa morte nós temos a vida. Então nós ganhamos uma batalha que nós temos que escolher a batalha. Nós só temos o trabalho de fazer o quê? Vamos escolher. Nós só temos esse trabalho de escolher, né? Então a graça de Deus ela é maior e ela nos conduz, ela nos ajuda bastante. O que eu achei interessante aqui também é que quando permitimos que Jesus nos dê um novo coração e nos purifica de todo pecado, justiça própria e autossuficiência, sua santa presença pode entrar e permanecer, fazendo em nós e por nós tudo o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos.
Aí diz assim no final, né? O egoísmo morre e o amor vive. Isso aí. Agora partindo aqui para nosso último dia, nossa sexta-feira, com o título Peso das Evidências. Vou começar aqui, aí cada um aqui pontua o que mais achou interessante. Aí encerra aqui no Jonas e o Vinícius depois faz a nossa oração final. Aqui a parte de sexta, ela veio novamente evidenciar tudo que aquilo a gente viu durante a semana inteira. Na segunda, na terça, na quinta, na quarta, de que Deus, ele quer que o mais pessoas estejam crendo e acreditando nele, não por medo, não porque, poxa, eu vou morrer eternamente. Então, pera lá, então vou escolher Deus porque eu vou viver lá no céu, vou viver eternamente. Deus não quer isso. Deus quer pessoas que o amem verdadeiramente, que tenha essa fé genuína, porque aí a pessoa também tem aquilo, pô, mas será que Deus é capaz de me salvar? Será que ele tem esse poder tão forte assim? Por que ele vai me salvar? Então, isso não é uma fé genuína. A fé genuína é acreditar que, apesar de você ser pecador, de você ter as suas falhas, você acredita de que há um Deus maior e que ele pode te salvar se você assim quiser. Porque tudo que até agora essa nova lição desse trimestre veio batendo é de que você tem a sua escolha. Você tem o seu livre-arbítrio. Ali, desde a primeira lição, se você não acompanhou, assiste aí, nossa primeira lição, que ela trouxe esse contexto de que você é livre. Você tem a sua, que é também o tema dessa lição, você tem a sua escolha. Ou você escolhe realmente a vida, mas por quê? Porque você acredita num Deus poderoso, você acredita no amor que ele tem por você e de que você quer espalhar o máximo para o máximo de pessoas possíveis. Não pelo medo de que a morte eterna ela te traz um medo, ela te balança assim. Não, então pera lá, vou escolher o outro lado. Então não é essa, a lição não quer esse tipo de escolha. Ela quer uma escolha clara. Você tem uma fé genuína, acreditando no amor de um Deus que ele realmente te ama, independente do jeito que você quer. E que também aqui no comecinho da sexta-feira ele fala, não é plano de Deus obrigar as pessoas a renunciar à sua ímpia incredulidade. Ou seja, ele não obriga a gente a renunciar aos nossos pecados, a nos arrepender e a seguir ele, ter o amor dele na nossa vida. Não, é escolha nossa mesmo. E o melhor disso tudo é que esse preço já foi pago por Jesus lá na cruz do Calvário. Ou seja, esse amor é gratuito. A gente não precisa pagar nada. É só confiar e amar ele de todo o coração. Você vê que a nossa função é só crer, né? Nossa função é só acreditar, né? Confiar no plano da salvação, né? Entender que ele morreu por nós. Desde o início ele soube de tudo, né? Que aconteceria e saber, a gente tem que reconhecer, né? Que a gente é pecador, que a gente se afastou do Criador, né? Mas saber que Cristo um dia morreu por nós, né? Eu acho que esse é o maior ponto. Saber que a gente tem as nossas escolhas e que a gente tem a nossa escolha, só que a consequência é o resultado das nossas escolhas também. Vamos lá, depois que vocês falaram tudo, eu só tenho uma coisa a falar. Brincadeiras à parte. Vamos lá. A gente diz, o título já diz muito, né? O peso das evidências. Nós precisamos de quê? Demonstrações. A Bíblia demonstra muito o amor de Deus por cada um de nós, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Nós temos aí, hoje eu sofro, hoje eu tenho perseguições, hoje eu tenho tentações. Jesus passou por isso também. Outros exemplos bíblicos passaram por isso também. Claro que Jesus não pecou e nem nada, mas vamos usar os exemplos bíblicos que nós temos. Nós temos Davi, nós temos até Moisés também.
porque Elias também, Jó, passou por tentações, só que Jó é uma história à parte aí, que o cara era fiel, e é um exemplo que é difícil, porque você perde tudo, porque é uma significatividade de tipo que não, aqui realmente não vale nada, a gente aqui vai perder todas as coisas. Nós iremos passar pelos sofrimentos, como perder os entes queridos que faleceram, que faz parte aí do processo do pecado, que é a morte. A gente passa por essa questão da morte, mas não da morte eterna, mas da morte à espera do juízo final. Então, esse peso das evidências vem demonstrando para nós a cada ano, a cada dia, a cada vez que a gente estuda um pouco mais sobre a Bíblia, a gente aprende uma coisa diferente, uma coisa nova. E aqui diz assim, ó, é Deus quem circunda o coração. Toda a obra é do Senhor, do princípio ao fim. O pecador a perecer pode afirmar, sou um pecador perdido, mas Cristo veio buscar e salvar o que havia perdido. Isso aqui é uma boa reflexão e queria deixar aqui para vocês 2 perguntas muito interessantes também, que diz assim, ó, para qual destino você está caminhando? É uma reflexão para que a gente possa estar pensando aí, você em casa também pode pensar, para qual destino você e eu está caminhando? E uma outra pergunta também, que eu queria deixar aqui, que também está na nossa lição aqui, que é muito interessante. Como você experimentou a presença renovadora e transformadora de Jesus nas últimas semanas e meses? Então, 2 perguntas para vocês refletirem aí na casa de vocês, e aqui nós também estaremos refletindo, e de curiosidade, se tiver algum parente, algum amigo que você queira contar, trocar uma ideia, fiquem à vontade com essas perguntas aí. E, claro, também, não se esqueça do nosso texto bíblico, que é Deuteronômio 30, de 15 a 20 aí. Se você quiser ler Deuteronômio 30 direto ali também, vai te exemplificar e vai te instruir melhor. É isso. Finalizamos mais um podcast. Muito obrigado pela sua presença aqui. Queria que o Vinícius fizesse nossa oração final. Então vamos curvar nossas frontes, vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, pela presença de cada um aqui, cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor cuide das pessoas que estão em casa assistindo o podcast. E que tudo seja feito e entregue em Tuas mãos, Pai. Pois nada daqui é mérito nosso, e sim tudo por mérito Teu. Pois é por Ti que viemos à terra e é por Ti que vamos embora dela. E confiando em Ti, poderemos voltar ao céu, que foi instituído lá no princípio. E é isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queria aqui agradecer a presença de todos vocês que nos assistiu até agora. Queria agradecer a presença aqui dos nossos convidados. Se você ainda não curtiu, não compartilhou com alguém, tem uma meta aí de 10 pessoas para você estar compartilhando. E agradeço a presença de vocês e obrigado. Não se esqueça da nossa próxima lição, que vem com o título A Base do Seu Trono. Não perca. E se você ainda não assistiu a lição 1 e 2, tá aí, procura a nossa playlist aí, tá muito boa, que você pode fazer uma maratonar aí, para que você possa estar junto com a gente no próximo programa. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.